Olá, pessoal, muito bem? Meu nome é Werner Silveira, eu sou idealizador do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, um curso de História da Música para poder encantar a sua vida, para poder enriquecer a sua cultura. E eu estou falando hoje aqui com o Marcelo Farias. O Marcelo, ele é designer gráfico, né? Ele é especialista em gestão de projetos em design, mestre e doutor em comunicação e semiótica, professor universitário, pesquisador e consultor de projetos com foco nos processos de criação e estratégias de design. E, além disso tudo, o Marcelo também foi um aluno muito presente, um aluno muito assíduo, muito empenhado, muito envolvido na 5ª turma do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, o que me deixa muito feliz. Então, Marcelo, eu quero agradecer demais a sua generosidade em vir aqui conversar comigo nessa série Aprender Transforma. E eu já vou pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história para a gente seguir aqui com a entrevista. Bacana. Werner, eu primeiro agradeço, né, estar aqui nesse papo com você. Eu nasci em Aracaju, eu sou de Sergipe, né, mas muito cedo eu fui morar na cidade de São Paulo, né, onde moravam meus avós, e assim foi boa parte da minha infância, né. Depois a gente foi morar no interior da Bahia, né, às margens da Cachoeira de Paulo Afonso, que é uma paisagem marcada ali pelo silêncio, né, por uma paisagem incrível e aquele calor tórrido, difícil de ser, às vezes, compreendido através da literatura e do cinema. O sertão do Nordeste, ele precisa ser experimentado, né? Depois nós retornamos, naturalmente, para Aracaju, onde eu pude resgatar um pouco da parte da minha fonte primária, né, da minha origem. Como eu havia me identificado, né, e me apaixonado com essa vida de cigano, né, acabei decidindo estudar também em outro estado, né? Fui para a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, onde eu concluí o curso de design, né? Foi um momento singular pela experiência junto com mestres incríveis, né? E eu gosto de citar isso porque tem uma gratidão eterna, né? Acho que a gente sobe nos ombros dos grandes para dar alguns saltos, né? Posteriormente, eu participei de um processo de formação na Itália, né, berço ali do território do design contemporâneo, né, caracterizado por esse pensamento também artesanal, pensamento floreado, ou seja, que é marcado justamente por esse pensamento talhado, né, que envolve naturalmente arte, cultura e ciência, né. Esse período na La Sapienza de Roma, ao lado também de grandes mestres, né, e ícones do design, essa experiência para mim foi detonadora na minha formação como designer, como ser humano, né? Porque confirmou e potencializou a minha crença, por isso que é o entrelaçamento, né? Ao retornar para o Brasil, acabei atuando no programa Via Design, é um programa do Sebrae Nacional, né? E o objetivo era fomentar exatamente o design nas micro e pequenas empresas, né? Ou seja, levar a cultura do design do projeto para o ambiente empresarial, principalmente aquele que é pouco atendido, né? A partir dessa experiência, eu recebi um convite de uma instituição de ensino italiana em São Paulo, né, para integrar a equipe do que eles chamam de centro de pesquisa, né? E acabei retornando, né, para a cidade de São Paulo, que eu tinha uma parte da minha infância registrada ali, né? E aí acabei colaborando com projetos e empresas de vários segmentos, escritórios de design, agências de comunicação, né? Naturalmente, acabei dando um prosseguimento à minha trajetória acadêmica, né, na PUC São Paulo, no programa de comunicação e semiótica, e lá eu pude desenvolver meus estudos e pesquisas sobre processo de criação, né? Sobre a orientação da queridíssima professora Cecília Salles, né, autora do livro Gesto Inacabado, para quem trabalha com processo de criação, para entender um pouco esses aspectos da criação. É uma pessoa singular, né? E em linhas gerais, né, a gente fala a semiótica, né? E naturalmente algumas pessoas perguntam que danado é isso, né? E aí a semiótica ela faz isso, ela é esse estudo da construção de significado, né? Então eu fui estudar o processo de criação a partir da semiótica, ou seja, para entender essas manobras, os movimentos falíveis, né, realizados pela criação,
que são sustentados aí pela lógica da incerteza, né? E aí a gente está englobando e considerando a intervenção de um aspecto importante, que é o acaso, né? E abrindo oportunidade para a introdução de novas ideias, né? Ou seja, utilizar a semiótica como instrumento dessa investigação por meio dos documentos de processo. Isso é algo muito singular, porque vem da crítica genética, né? Ou seja, eu entendo, né, o processo de criação ao estabelecer diálogo com esses documentos, essas materialidades, seja analógica ou digital, ou em qualquer linguagem, né, com o propósito de exatamente reconstruir essa rede da criação, né? E, por outro lado, desmistificar um pouco essa ideia comum, né, do gênio criador, onde a criação ela parece que parte do vácuo, ela parte do nada, né? Isso para mim foi significativo, né? Então aí eu fui investigar naturalmente as dinâmicas comunicacionais no processo criativo, né? Inicialmente a partir do que a gente chama de painéis, diagramas e esquemas visuais, que o criador utiliza no âmbito do design para construir, né, uma linguagem ou uma determinada solução. Num segundo momento, aí já no doutorado, eu me interessei para entender essas conexões e interações do processo de criação no ensino do design, né? E revelar modos de desenvolvimento do pensamento. São dois momentos que propiciaram uma expansão, digamos assim, do meu entendimento, inclusive do próprio design, que era uma área que eu já estava, digamos assim, estabelecido, né? Hoje eu ensino em duas instituições, nos cursos de design e no curso de moda, né? O meu foco é exatamente o processo de criação, né? No processo de design, entrelaçando isso através do projeto, né? É quase esse amálgama, né? Criando essa liga entre esses modos de fazer. Enfim, esse é um relato, um pouco um panorama da minha trajetória, né? Marcada naturalmente por esses cruzamentos, construção de nós, né? Como a gente comumente diz, seja de lugares, de acontecimentos, situações, né? E inclusive pessoas, né? Eu creio que não poderia ser de outro modo, né? Isso eu acho que tem muito a ver comigo. Então, falar um pouco dessa trajetória, eu acho que abre espaço para entender como nós pensamos, né? Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Porque assim, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história, como você colocou a sua aí muito bem. E me chamou a atenção quando você falou dessa questão do gênio criador, né? Porque existem vários processos. Então, assim, realmente tem aquele cara que é um processo intuitivo muito forte, mas independente de ser um processo intuitivo muito forte ou de ser aquela pessoa que é o rei do esforço, que é o cara que trabalha, que é o cara na música, Uhum. por exemplo, o cara cria melodia, o cara desenvolve melodia, aí o cara rabisca porque não tá bom e ele faz de novo e tal. Independente disso, existe, independente do caminho da personalidade da pessoa, existe N maneiras de você ir a fundo nesse processo, existe assim N maneiras de você construir o seu próprio processo, o seu próprio caminho, e nenhuma delas deixa de lado ou pode deixar de lado a relação. Por Uhum. mais intuitivo, por mais que seja fácil o processo criativo de um determinado artista, bicho, ó, o suor tá aí, não é assim, ó, né? Nunca estudei música na vida, ó, tive uma inspiração e vou fazer uma música. Peraí, como assim? Isso não Perfeito, existe, perfeito, né? Então, assim, perfeito. tem uma questão aí por trás que realmente as pessoas falam, pensam muito isso, né? Ah, fulano, sei lá, fulano, ele tarde na vida dele, ele descobriu determinada coisa, ele começou a desenhar como ninguém, assim, ele começou a desenhar como, mas peraí, vamos ver a história desse cara, né? O que está por trás ali, quais foram as experiências que ele já teve com aquela arte, mesmo que não tivesse sido algo profissional, né? Mas assim, é claro que tudo tem uma história, claro que tudo tem um caldo de, de estudo, né? Mesmo que não seja aquele estudo pragmático, mas que seja um estudo na prática, de você exercer, de você fazer aquilo dali, né? Então eu acho incrível assim você ter falado, de você ter contado para a gente, né, compartilhado com a gente qual foi o seu caminho.
né? Porque tudo tem um processo, né? É Claro. isso. Tudo tem um processo. Então, por mais que a gente imagine que aquele criador, né, teve uma intuição, essa intuição tem uma série de camadas aí, né? Quando você conversa com o criador e busca, de fato, as relações, quando você mantém um contato com essa materialidade, que foi o processo dele, através da história, como você colocou, começa a revelar uma rede que ele estabeleceu ao longo, né, desse percurso, dessa trajetória. Isso me fascina, né? Sempre me chamou muita atenção. E, enfim, acho que dialoga diretamente com a experiência no curso. Ah, então, aí que eu queria chegar, né? Porque você já tem esse background todo. Aí, de repente, você chegou no curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, né? Assim, você chega já com toda essa história. E em que ponto, assim, é? Então, você já está falando aí que a arte, ela sempre influenciou a sua vida, ainda mais na sua formação como designer, né? Mas o que você faz de diferente agora, por exemplo, em todo esse processo que você não fazia antes do curso, por exemplo? Então, assim, eu acho que antes de responder essa questão, eu acho importante a gente situar essa questão do que a gente entende exatamente como arte, né, nesse contexto. Né? Porque senão fica uma sensação extremamente ampla, aberta, né? Ou seja, a gente está falando de uma atividade que está ligada às manifestações de ordem estética, naturalmente, ou comunicativa, que a gente realiza por meio de uma diversidade de linguagens, né? Arquitetura, o desenho, a escultura, a pintura, a música, a dança, né? Um outro aspecto é que a gente, quando fala dessa questão da arte, a gente imagina que ela sempre foi compreendida desse modo, né? Nas diferentes épocas, né? Essa abordagem, esse aspecto, né? Ele se alterou, né? Ao longo do tempo. Por exemplo, na antiguidade clássica, se entendia como uma técnica, né? Como uma habilidade para, né? Construir um barco, falar em público, né? Ter uma boa oratória, né? E a poesia, por exemplo, não fazia parte desse contexto, porque ela era do campo da inspiração, né? Então esse conceito vai se alterando ao longo do tempo. No entanto, esse entendimento de arte, né? No contexto do curso, evidencia e traz exatamente esse caráter intimamente relacionado com as diferentes possibilidades de apreciação, ou seja, reaprender, né, a desfrutar, né, se deixar levar pelas sensações e emoções produzidas por meio da experiência. Eu acho que isso é muito, muito atual, né? E aí, partindo mais ou menos dessa premissa, a influência da arte e da história da música, no meu caso, foram eminentes, ou seja, eleva, né? Muito acima do que está no nosso entorno, ou seja, detona transformações, né? Por meio do desenvolvimento da sensibilidade, modifica o nosso modo de captar, de perceber, né? As impressões, né? Desenvolvendo a qualidade do que é sensível, tendo consciência dessas emoções, dos sentimentos, quando são ativados aí por meio dessa experiência estética. Eu acredito que isso é visceral, né? A relação entre esse entendimento de arte e desenvolvimento pessoal não se separa, né? Se encontram ali arraigados, é muito íntimo, muito pessoal, né? E, Marcelo, Fazendo, por exemplo... desculpa, pode falar. Não, por favor. Não, então, o que você sente que melhorou na sua vida, por exemplo, no enriquecimento da sua cultura, né, com esse conhecimento da história da música e o que foi tratado no curso? Olha, eu diria que eu não diria que fazia diferente, mas ressaltou. Isso eu acho que é significativo. Evidenciou de modo categórico, ou seja, com uma certa convicção, né? A minha paixão pelo entrelaçamento, pelo emaranhado, pelas conexões, relações, vínculos e tramas do pensamento, né? De modo que os conhecimentos teóricos, conceituais e práticos, eles se misturam, se embaralham, né? Se chocam, tensionam, né? Para aí se organizarem, reorganizarem de modo diferente e produzir reflexões, descobertas e ideias novas, né? Outro aspecto que eu gostaria de salientar é o pensamento em rede, né? Que faz parte da natureza humana. Então, como eu havia comentado inicialmente, é o tema do meu universo de interesse,
né? Então, sociedades, creio eu, né, que fundamentam suas práticas nessa visão, tornam-se muito mais criativas, generosas, abertas e disponíveis para experimentar, descobrir e lançar o pensamento em direção ao futuro, né? Aula 2 do Rizoma, que eu falo da teoria do Exato, rizoma de Deleuze. exatamente. Você já Então, conhecia o Deleuze e Guattari ou não? conheci o Deleuze e Guattari, né, através de outros textos, né? Na comunicação e semiótica são muito presentes, né? E eu comumente eu comento, né, com os meus alunos que a gente olha, vê, mas não enxerga, né? Olhar, ver e enxergar são operações e modos distintos de sentir, né? Como pegando aí carona, né, no personagem do filme Smoke, né, Cortina de Fumaça, né? Quando ele diz e você cita, você não vai enxergar se não olhar devagar. Então, essa abordagem, ela se aplica no modo de olhar, ver e enxergar, mas também no modo de ouvir, escutar, né? Ao escutar, né? No modo de farejar, né? De cheirar, no modo de apertar, apalpar, tocar, de você saborear, de você sorver alguma coisa, de você degustar, né? É preciso, né, ter essa calma para poder entender isso, né? Isso está no campo da percepção, né? É porque está tudo no campo da Sim, sim. percepção, né? E aí eu tenho um propósito aí no âmbito da formação e do ensino, que é justamente ampliar essa consciência sobre o processo de criação, né? Entender a criação, mas entender ela como metacriação, né? Ou seja, sentir, perceber por meio dos sentidos, ter consciência, né? Através exatamente do que eu comentei anteriormente, no caso, os documentos de processo, né? E aí estabelecer essa relação, né? Eu acho que esse exercício é fundamental, né? No seu curso, a gente é convidado, por exemplo, a pegar carona aí com a música do Bobby Ferry, né? Que foi apresentado e não imaginar, por exemplo, uma obra do Henri Rousseau, né? Ou ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? E ver a grande onda de Kanagawa, né? Aquela gravura emblemática do Hokusai, né? E aí isso é um processo de sinestesia, né? Ou seja, como você vê, ouve, cheira, né? Saboreia e toca as coisas. Como é que você sente a vida, né? Como a gente constrói significados, né? Como a gente atribui significado a partir dessa experiência. Isso naturalmente impacta na criação, no modo como a gente pensa, no modo como a gente age, retribui e interage, né? Esses são alguns aspectos que eu ressalto, eu considero que foram ressaltados, né, evidenciados a partir do curso. Ô Marcelo, é engraçado você estar falando isso tudo, né? Porque assim, eu tenho que falar para as pessoas isso, né? Porque quando a gente faz os encontros, assim, as pessoas têm que saber que o curso não é só um curso online, onde a pessoa assim, vou comprar o curso, então eu vou ter todas as aulas lá, são quase 30 horas, né, de aula, dividida em 16, 18 aulas, 18, né? Porque tem essas duas aulas bônus, né, que vão junto aí com o curso. E aí a pessoa, pô, vou assistir as aulas todas e pronto, acabei o curso. Não, tem um acompanhamento, né? Então eu faço alguns encontros online, ao vivo, onde a turma se reúne, a gente faz esses encontros, a gente conversa. E, pessoal, é o seguinte, o Marcelo era o cara que, assim, em todos os encontros, ele sempre colaborava com o que ele acabou de colaborar agora. Não é à toa que nos encontros da turma 5, para cada um dos encontros tem um monte de referência, né? Todos fizeram, mas o Marcelo era muito assim, muito evidente. Tipo, nossa, quando eu ouvi determinada música que você explicou sobre ela, eu já pensei já no pintor tal, na obra tal, aí a gente ia pesquisava que obra tal. Nossa, Marcelo é mesmo. Então, assim, o que é bacana é porque eu apresento a minha leitura, as referências que eu tenho, as conexões que eu faço, elas são mostradas ali, porque isso faz parte do meu método, a maneira como eu descobri que eu poderia passar esse conhecimento adiante, compartilhar. E cada aluno, cada pessoa tem a sua própria maneira, como o Marcelo falou, de sorver, tem a sua própria maneira de perceber,
e de fazer as próprias conexões, e fazer essa própria rede de conhecimento e de sensibilidade. Por quê? Porque cada pessoa tem uma formação diferente, cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, e cada pessoa tem um referencial diferente. Então, o que eu acho maravilhoso é isso. É assim, a turma 5 ela foi especial nesse sentido, porque todo mundo ali da turma 5 tipo, entrou de cabeça nisso, no sentido de que os que colaboravam nos encontros sempre traziam de uma maneira muito honesta e muito sincera as relações do que eu falava com o próprio background cultural, né, com a própria referência cultural. Isso era maravilhoso. Então, assim, você, a Maria Lúcia, a Linda, né, a quantidade de referências que foram colocadas nos encontros, justamente por causa disso, porque aí é o que eu acho incrível, que quando existe não só um desenvolvimento individual e pessoal, mas quando isso se torna um desenvolvimento do coletivo. Porque ali a gente estava tratando do coletivo nos encontros. Uhum. São os momentos que a turma se encontrava para poder se desenvolver e se enriquecer coletivamente. E isso só se dá no encontro, isso não tem como se dar de outra maneira, né? Belíssimo, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Ou seja, esse diálogo aí com os colegas que amplia a rede, né? Cada um vai trazendo a sua, cada um vai apresentando o seu universo, né? O seu estoque aí de referências e experiências, né? Exatamente. Agora me conta uma coisa aqui. Eu fico imaginando, né, que você é um cara super antenado, de uma cultura assim, uma coisa que impressiona realmente. E você já deve ter feito, obviamente, um monte de curso, né, assim, cursos online e tudo mais. E esse não deve ter sido o curso mais barato que você já fez, né? E o que te fez me dar um voto de confiança? Eu diria que o modo como você apresenta, né, o modo como você aborda, trata e provoca e afeta de modo diferente cada ser humano, né? Ou seja, cada exposição e provocação, você altera o pensamento dos interlocutores, né? Em direções distintas. Ou seja, leva a estabelecer conexões singulares e únicas, né? É a partir desse conhecimento que a gente falou, do repertório e experiência de vida que cada um traz, né? E esse movimento contínuo gera uma cadeia de reflexões que se revela nos encontros presenciais. No entanto, existe aí um atributo fundamental, Werner, que eu admiro no ser humano e que me identifico intensamente, que é o seu entusiasmo, né? Esse estado de exaltação da alma, né? Arrebatado pela inspiração, né? Então, assim, não existe conexão e interação sem vibração, né? Esse entusiasmo é uma dedicação fervorosa pelo que se faz, né? É o júbilo, é o regozijo, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Principalmente quando a gente está em diálogo com pessoas de áreas muito distintas, né? Então, essa é uma estratégia, uma manobra que você faz, você consegue tangenciar, né? Com os diferentes interlocutores, com pessoas de diferentes áreas, né? Em relação o aspecto, né, cronológico, né, da história, eu acho que vale ressaltar que ele não é apresentado essencialmente de modo linear, né? Porque a gente não pode ser refém da história, né? Mas naturalmente compreender ela como um processo de recuo e avanço contínuo, passado, futuro. Então, Werner, creio que seja importante recordar, por exemplo, como eu conheci você. Ou seja, melhor dizendo, como é que você chegou até mim, né? Já que você está perguntando em relação ao curso. Então, eu lembro que foi através de uma postagem na rede social, no feed de notícias, né? E aí eu vou abrir um parênteses, assim, considere que muitos anúncios que aparecem, eu já havia comentado com você isso, né? No meu feed, eu descarto, né? Descarto. E ali, naturalmente, quando você apresentou a proposta do curso, eu enxerguei algo que fazia sentido. Por quê? Porque não se tratava, né, de uma promessa de ficar rico, milionário em 3 meses. Ensinar, por exemplo, como ser famoso ou se tornar celebridade nas redes sociais.
nem tampouco, digamos assim, promover essa autoajuda ou terapia alternativa para algum mal ou sofrimento da vida dessa pessoa, né? E aí eu encarei, né, aquelas 3 aulas de sensibilização com o objetivo de sondar, né? Confesso, de entender aonde o Werner quer chegar. Foi exatamente essa sua abordagem visceral, né? Espontânea e, principalmente, eu acho que transdisciplinar, que despertou a minha atenção, né? E aí eu acho que é importante trazer essa questão do transdisciplinar, né? No sentido que é um princípio que exatamente vai muito além de você apenas combinar disciplinas diferentes, né? Embora cada disciplina, cada um dos campos guarde a sua especificidade, há entre eles um intercâmbio permanente, que forma novos campos, né? Lidar com isso não é fácil, né? Outro aspecto que eu considero assim que me voltou, né, me despertou a minha atenção para o curso, foi esse princípio, digamos, da complexidade, né? E aí eu lembro, né, na hora que eu percebi isso, eu lembrei exatamente do Edgar Morin. Não tem como, né? A gente vai fazendo as nossas conexões, né? Que fala exatamente do pensamento complexo, do método 4, né? Que convida a esse pensamento quase como um holograma, né? O todo está na parte que está no todo, né? A superposição, esse pensamento tridimensional que você propõe, né? Pensar o mundo na contramão, né? Dos modos de pensamento aí congelado, né? E eu acho que essa aventura do conhecimento ela enriquece exatamente na simplicidade, né? E nessa busca perpétua, né? Da complexidade. Isso tem que ter, isso eu acho que é uma motivação das pessoas que se dirigem ao seu curso, né? E isso é quase que um antídoto, né? Em relação à dúvida, né? Ou seja, onde essa certeza ameaça matar as novas descobertas, estimular o pensamento livre, né? Enfim, eu acho que esses aspectos foram importantes para esse meu voto de confiança, né? Eu acho que ele veio daí. Incrível, incrível. Aqui, você falou uma coisa, você estava falando agora, sabe que a analogia que eu estava fazendo? Uhum. Né? Porque assim, a gente tem um tempo agora que a gente está nesse movimento assim do slow food, né? Isso já não é de Sim, hoje, já tem um tempo. Porque aí sim. você teve aquela coisa toda do fast food, tal, tal, tal. E você sabe, cara, que para mim, assim, a informação e o conhecimento, ele ficou um pouco assim também. Tudo muito superficial, tudo muito plasmado, tudo muito. Tá? Tipo assim, cara, o conhecimento no geral, assim, eu estou falando de uma maneira. Né, assim, a informação ela se tornou um fast food, assim, é uma coisa que não tem ali aquele nutriente, não é uma coisa que vai fazer diferença, né? Talvez isso tudo que você esteja falando aí, eu estou pensando assim que o meu movimento é um movimento tipo assim, o slow food do conhecimento, da sensibilidade, entendeu? Uhum. Tipo, Não, peraí, perfeito. né? Porque porque é complexo, né? Tudo que Uhum. você está Uhum. falando aí, eu acho que para a gente perceber esse amálgama, para a gente perceber esse entrelaçamento, eu acho que a gente tem que dar tempo a tempo e eu, às vezes, vamos supor, né? A Linda que ela é arquiteta, ela é professora, tal, tal, tal. Pô, e tem uma aula que eu falo de arquitetura. Se eu fosse ficar constrangido em falar qual que era a minha leitura porque tem uma arquiteta ou porque tem uma pessoa, eu estava perdido da vida, entendeu? Então, assim, eu acho que a grande questão é a gente assumir que existe um entrelaçamento, existe uma relação da sensibilidade e do conhecimento que, como você já disse e como eu disse anteriormente, ela é única, porque ela é pessoal. Né? Ela tem a ver com as minhas referências, tem a ver com o que eu vivi e a maneira como eu vejo o mundo. Agora, se eu for me ficar assim constrangido, ou se eu for ficar sem entusiasmo, não, mas pesando e medindo muitas palavras. Se tiver um filósofo no meu curso, eu vou falar de É filosofia. Tem isso. um arquiteto, eu vou falar de arquitetura. Eu vou falar assim, eu estou perdido. Então, assim,
eu tenho que assumir que a minha leitura, eu tenho que assumir que o meu estudo, ele é um estudo, e realmente é um estudo muito profundo, eu me dedico muito a ele, e ele faz muito sentido no entrelaçamento. Eu não vou chegar na profundidade de uma leitura de um arquiteto que eu falo lá no curso, que é o Tadao Mandô, como os arquitetos que já fizeram o curso têm. É óbvio, não é essa a ideia. Mas é a beleza daquela interseção, é a beleza daquele entrelaçamento que existe entre outras áreas e domínios de conhecimento diversos, né, com a música e com a arte, né, e com a sensibilidade. Eu acho que a grande questão é essa. E você falar tudo isso me faz ter uma convicção ainda maior de que o caminho é esse, né, de que Sim, talvez isso é o que talvez possa encantar um pouco as pessoas, né, em querer dar um voto de confiança para poder entrar nas exato, próximas turmas, né? exato. Essa é a natureza do transdisciplinar. Porque no transdisciplinar, você não precisa ser filósofo para trazer a filosofia para a questão que você está abordando. Você não precisa ser um criador no campo da moda, você não precisa ser um biólogo. A beleza, né, a delícia, as dores do transdisciplinar é exatamente lidar com isso. Porque são esses ouvintes que vão construir, segundo aquilo que interessa a eles, né, essa rede. E a Não sua é própria você que interpretação. entrega. Você não entrega isso. Porque é da natureza, né? Do transdisciplinar exatamente esse tipo de experiência, né? Exige uma manobra. Mas eu acho que também, acima de tudo, Werner, exige uma disposição, né? Eu acho que tem um aspecto que eu considero muito, que é assim, você tem que ter uma curiosidade, né? Eu chamo dessa coceira, né? Que te move, que te impulsiona, né? Essa descarga elétrica, né? Que brilha, né? E que te conduz para querer agir desse modo, né? Maravilha. Agora, mais uma pergunta, hein? Eu já vou fazer a pergunta já emendada. É o seguinte: você já entendia de música antes de fazer o curso? Se a sua resposta for positiva, né, Tio, eu já entendia de música, ele complementou os seus conhecimentos? E se a sua resposta for negativa? Não, não entendia de música, né? Você teve alguma dificuldade em fazer o curso por causa disso? Mesmo você tendo um conhecimento técnico de tocar instrumento, ler partitura e tal? Uhum. Então, eu não entendo de música, no sentido estrito e técnico, absolutamente nada. Não toco nenhum instrumento, né? Não leio partitura, isso eu acho que é importante. Isso, naturalmente, como eu havia dito, vai ficar para uma próxima reencarnação, né? Faz parte já dos Dos planos. requisitos. Exato. No entanto, né, esse conhecimento não é pré-requisito para participar dessa jornada de conhecimento. Se você é músico, o curso é incrível. Mas se você não é, vai ser surpreendente, né? Eu já me encantava por exemplo, a polifonia do Palestrina, né? Já me emocionava com isso, né? Então, eu acho que desenvolver novos modos, né, de escutar, isso é significativo. Então, assim, como é que a gente pode ouvir um Vivaldi e não estabelecer associação com Cervantes, né, com Luís XIV, com a arquitetura de Versalhes, com a pintura de Caravaggio, né, com a arquitetura e a escultura de Bernini, né, o que seria da cidade de Roma sem Bernini, né? Como não lembrar, por exemplo, do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, né? Fazer associação, por exemplo, com a arquitetura de Minas Gerais, né? São João del Rei, Ouro Preto, né? Não lembrar. Então, como, por exemplo, a gente ouvir Bach e não associar aí pegando carona, né? Com a dobra de Deleuze, que tem a origem no Barroco, né? Onde o ser humano ele é louco, né? Impregnado de incerteza acerca de sua vida. Conceito que questiona exatamente o dentro e fora, né? E como eu havia dito em outra ocasião, como a gente ouvir, né? A recomposição do Max Richter, né? Do primeiro e segundo movimento da primavera, a partir da primavera de Vivaldi, e não se emocionar, né? Como ouvir, por exemplo,
a suíte número 1 do cello de Bach, né? E não escutar de joelhos, né? Então, esse tipo de combinação a gente vai aprendendo. E eu não sou músico, né? Eu não tenho um repertório da música erudita, né, no meu estoque, né? Mas é fundamental, né? Por exemplo, ouvir Beethoven, né? E não entrelaçar com a filosofia de Rousseau, né? Que trabalha com essa relação da educação, tendo como princípio a natureza, ou não recordar de Kant, né? Na crítica do juízo, né? Não estabelecer relação, inclusive, com a própria história da arte, né? Ali em Delacroix, né? Ou em obras mais famosas como, né? A Revolução Francesa, né? Eu não sou filósofo nem historiador da arte, mas quando eu sou afetado, eu me sinto estimulado a estabelecer essas conexões, né? Isso tudo para mim é um pouco ácrono, né? Não tem época fixa, né? Para Exatamente. florescer ou frutificar. Ou Exatamente. seja, o desenvolvimento não acompanha as estações, né? Ah, que ótimo, porque você falando isso, eu acho que fica muito claro para as pessoas, né? Que muito, é uma objeção. Uma objeção do curso é essa: ah, não leio partitura, não toco instrumento. As pessoas não entendem que perceber é diferente disso. Perceber a arte, fazer essas relações, com tantas que você citou agora aí, né? Independe de você saber tocar um instrumento ou saber ler partitura. Eu conheço quantos e quantos músicos profissionais eu conheço que leem partitura muito bem, tocam muito bem, que não fazem essas relações, né? Eu acho que isso é muito mais uma questão da vontade, do interesse, do desejo, dessa coceirinha que a gente tem, do que qualquer outra coisa, né? Maravilhoso. E aqui, Marcelo, essa questão etária, né? Como que você vê o curso? Também é uma outra objeção. Ah, mas é porque eu quero dar o curso de presente para minha mãe, mas minha mãe já está já uma senhorinha. Ou então, o meu filho, mas o meu filho tem 17, 18 anos. Falei assim, gente, vai abrir a cabeça do moleque, entendeu? E se já é uma pessoa já mais madura, uma pessoa mais velha, vai resgatar um monte de coisa na vida dela, porque é isso, é juntar conhecimento, sensibilidade. Como é que você vê essa questão etária no curso? Olha, Werner, diante dessa multiplicidade de caminhos que o curso dispõe e entrega, né, ele independe da faixa etária, né, da atividade que o ser humano desenvolve, né, ou mesmo do seu contexto cultural, do estoque de conhecimentos. Seja você um advogado, um engenheiro, publicitário, um designer, ou mesmo um músico, né, que mora em Manaus, Porto Alegre ou Aracaju, né? O repertório de conhecimentos, né, que cada um porta, né, vai de alguma forma ser afetado, né? Não tem como essa bagagem e experiência de vida, né, é que define o modo como nós pensamos e agimos diante das situações da vida, né? No estudo, no trabalho, na sociedade. Então, cada um vai usufruir isso de um modo muito singular, né? Nesse sentido, Werner, o curso, de muitos modos e até de modos diferentes, transforma a vida por meio da música, né? É o ponto central, né? É preciso expandir e ampliar, né? Tem um conceito que, particularmente, eu conheci e eu gosto, que é um Welt, que significa o mundo ao redor, né? É uma teoria que, naturalmente, vem da biologia, estabelece que todo ser vivo possui uma espécie de mundo perceptivo particular, né? Que permite mapear a realidade, né? E realizar essa produção de significado, que na semiótica a gente chama de semiose, né? Como se fosse uma bolha representacional, né? Que rodeia, né? Os seres vivos e que é invisível para os observadores, naturalmente externos, né? Então a gente precisa desafogar o excesso de informação visual, às vezes percebida, transferindo para outros sentidos. Ou seja, ver pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, pela audição, né? Então, é um convite à diversidade. O seu curso é isso.
né? Então, acho que se aplica muito bem a um jovem que quer desenvolver isso, né? Ou quer ampliar isso, ou uma pessoa um pouco mais madura, mais experiente, né? Que quer construir novas pontes. Acho que a beleza está nisso, né? E Maravilhoso. eu acho que isso é tudo muito novo. Se a gente observar no mercado, o que o mercado entrega, né, é tudo muito modelado, né? É tudo muito em caixa, é muito disciplinar. É E eu tenho verdade. uma dificuldade, eu confesso, eu tenho uma dificuldade de seguir modelos. Eu já começo a querer modificar a cartilha, sabe? Eu vejo aquele diagrama, eu já modifico o diagrama, faço do meu jeito. Então, não dá. Né? E eu tenho certeza, existe um público, existe é da natureza do ser humano. Né? Promover essa expansão, as pessoas precisam só ser estimuladas a isso. Ô Marcelo, eu acho que isso daí é exatamente o que eu faço. É a personalidade, né? Isso que eu faço, eu acho que com o conhecimento que eu compartilho no curso Arte de Desenvolvimento Pessoal, é muita maneira como eu cozinho. Quando você falou assim, que você não. Mesma coisa de receita, cara. Eu pego receita, eu já bato o olho e falo assim: Dois. ah, cara, eu vou fazer um negocinho aqui, entendeu? Quando... eu sou assim também, cara. Eu não... A minha sogra, de vez em quando eu faço algumas coisas. Agora eu estou trabalhando demais, estou tendo pouco tempo assim de cozinhar por prazer, né? Aí, às vezes, ela falou assim, velho, mas aquela receita, aquilo que você fez foi muito bom. Ah, Aparecida, eu vou te mandar a receita. Não, mas você vai me mandar a receita ou você vai me mandar o que você fez? Eu quero saber o que você fez, porque eu tenho certeza que você mudou um monte de coisa na receita. É mesmo, tá certo, porque na hora que fala não sei o quê, eu mudei um pouquinho ali, eu aumentei uma coisa, coloquei outra, falei assim, é isso aí que eu quero. Essa receita aqui que você está me mandando não vale nada. Eu quero a receita que você fez, que você criou. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Agora, E, isso que você falou também, que está novo, já vou uhum. emendar uma coisa aqui. Isso que você falou que está novo também, eu acho que tem uma questão, que é uma questão que tem 1 ano e meio, que é mais ou menos o tempo que eu criei o curso, né? Não, um pouco menos de 1 ano e meio, mas que acompanha esse movimento que a gente está vivendo ainda, de isolamento, de pandemia e tal, né? Então, de alguma maneira, assim, você acha que o curso aflorou em você ou te ajudou numa questão da autoestima, de ansiedade, alguma coisa assim? O que representou para você nesse sentido também o curso? Olha, eu diria que acentuou esse meu estado de se manter à espreita, né? E recentemente eu tive contato com um texto de um autor que se chama Humberto Mariotti, num livro Complexidade e Sustentabilidade, que faz essa relação entre a postura de espera e espreita. É incrível, isso é incrível, Werner. A postura, né, de espreita, que naturalmente vem de um conceito de Deleuze, né? E aí, fazendo esse comparativo, ele diz que a espera tem muito de racional, né? De linear. Na espera, o resultado é previsível. Mas quando você se posiciona perante a vida, de estar à espreita, né, é diferente. Né? Tem a ver com incerteza. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Você não sabe o que é. Né? Lidar com o inesperado, tem esse caráter visceral, quase que animal. Né? É uma postura de quem está de prontidão para o desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer. Portanto, a decepção é menor. Né? Você não sabe onde começa e termina. E aí você naturalmente está aberto a essas diferenças. Então, o curso acentuou esse estado de espreita. Né? Eu me identifico muito com isso. Isso aí acho que tem muito a ver com essa disposição para criar. Né? Independentemente de como, quando e onde você está. Né? Na espreita, você está disponível para o novo e estabelecer essas conexões novas, né? Ou seja, sim, eu diria que mudou algo do gênero, né? Me sinto disponível para encontrar sentido para aquilo que eu faço, né? Pegando carona aí na aula de percepção musical da professora Heloísa, né? O curso me ajudou a compreender,
ter consciência dos diferentes modos de escuta, né? Seja aquela escuta com propósito, fazendo já abrindo um parêntese em relação a isso, né? Agora, mais do que isso, eu associaria esses 3 modos de escuta, né? Com essa expressão que eu citei anteriormente, a gente olha, olha, vê e não enxerga, né? Então, quem pretende desenvolver esse potencial criativo, seja ele qual for a atuação, precisa experimentar esses modos. Não dá para ficar só flanando, né? Ou seja, ficar andando aí sem rumo, né? Sem enxergar. Enfim, eu me identifico muito com isso. E isso, para mim, foi detonador, né? Em termos de melhoria, né? Na minha vida, no modo como eu me sinto agora, né? E profissionalmente? Essas mudanças que você percebeu, assim, profissionalmente, você percebeu alguma mudança também? Sim, sim. Por quê? Porque você falou do prato, né? Que você prepara e, naturalmente, certamente, você quando vai preparar ele de novo, você não prepara do mesmo jeito, né? Tá? Uma aula, ela é do mesmo modo. Você, às vezes, tem a mesma aula para 2 turmas. Você nunca vai conseguir, né, abordar do mesmo modo. Então, o curso, ele te dá essa possibilidade, o curso dá essa possibilidade de você trazer para a sua vida profissional. Ou seja, eu agreguei isso ao conteúdo que eu trago. Né? Eu modifiquei o modo. Naturalmente, eu vou adicionando elementos, né, na minha fala, nas minhas associações em relação ao que eu vou aprendendo disso, né? A respeito da música, da história da música, da vida, né? Das pessoas, né? Do quanto é significativo para quem trabalha com criação, né? Ser convidado a pensar desse modo, né? Ou mesmo quando você quer exemplificar algo para uma pessoa que está numa empresa, né? Ela está ali, dentro daquele contexto. Ela precisa ser motivada a expandir o seu Umwelt, né? E quando você faz essas conexões, você leva o outro a também perceber que ele pode, que ele consegue, né? Que ele pode ir além, né? Apenas desse contexto que ele está habituado a atuar, a trabalhar, aí falando especificamente dentro de um ambiente mais corporativo, né? Então, isso ajudou, né? É como, eu vou dizer assim, é como assim, encontrar outras pessoas, né, que fazem parte desse grupo, né, que pensam desse modo, que está interessado em construir, né, desse modo. Fantástico. Quando você falou aí, né, das aulas, que cada aula, então, assim, você assumiu essa postura de que as aulas realmente elas são diferentes e que você agrega mais coisa a elas, né? Porque o repertório aumenta por uma série de coisas. Eu sou curador dos concertos comentados da Filarmônica, né? São palestras que acontecem onde eu falo ali do repertório. Já tem um tempo que essas palestras acontecem no intervalo do concerto, porque os concertos, além de presencial, eles são transmitidos ao vivo. Então, no intervalo das obras, a primeira parte do concerto, a segunda parte, eu entro, ou com um convidado, ou sozinho, e vou falar das obras que foram tocadas, que acabaram de ser tocadas, e da que vem, para poder encerrar o concerto. Né? Então, é engraçado, porque é toda quinta e sexta. Então, eu faço a palestra quinta e na sexta. Marcelo, é engraçado, porque aí quando eu saio de sexta-feira, eu falo assim, putz, na quinta-feira eu esqueci de falar tal coisa, eu falei na sexta. Agora, em compensação, na sexta-feira eu falei tal coisa. Você sabe aquela coisa assim? Que não é isso. Vai recheando, né? Vai recheando. E outra, isso vai depender de uma série de coisas, vai depender até da sensibilidade que a gente tem ali do público na hora, no momento, na presença, né? Às vezes você vê que o público assim tá meio e que você vai contar um caso ali para poder chamar, prender a atenção deles ou para poder estimulá-los de alguma maneira, e que de repente no dia seguinte não precisou. O próprio assunto que está construído aqui, ele foi por um outro caminho, né?
Então, quer dizer, nós temos dentro da gente vários caminhos que a gente pode seguir em relação ao que a gente quer comunicar. Pô, e a cada momento, possivelmente, a gente vai fazer uma escolha diferente. Olha a beleza disso, né? É, É é maravilhoso que incrível, a cada momento a gente vai incrível. fazer uma escolha diferente. Se a gente fosse fazer uma entrevista amanhã, no mesmo horário, do mesmo jeito, ia ser uma outra entrevista, ia ser um outro Aprender Uhum. Transforma, né? Porque como diz lá a teoria do rizoma, né, do Deleuze Guattari, ele fala assim que nem é ele, eu acho que é o Liggett que fala da música dele, ele fala que a música dele é a expansão, é a construção do meio, né? Ela não tem nem início nem fim, mas ela é a Exato. manifestação do meio. Então, Uhum. isso é Uhum. maravilhoso, né? Aqui, o nosso tempo está quase acabando, assim, que conversa maravilhosa, eu queria ficar mais tempo aqui com você, mas agora me fala um pouco, eu vou deixar a palavra para você, assim, se você quiser me perguntar alguma coisa, fazer algum comentário diferente, porque existe um limite na hora de colocar no Instagram de ter 1 hora, Claro, então a gente não claro. pode passar de O uma papo é hora, bom, mas a gente vai se empolgando, né, com a é, conversa. Mas, naturalmente, você tem contato, né, com essa diversidade de alunos, né, de vários locais, de origens e culturas. E deve ser um grande aprendizado também, né? Eu queria, uma das questões seria ouvir você um pouco, né, sobre isso, como lidar, às vezes, com um aluno que está em Manaus, Porto Alegre, Recife, Cuiabá, pessoas, né, de vários locais, né? Como isso reverbera, é um pouco mais pessoal, como isso mexe, né? Como isso afeta você, como isso transformou você, o transforma. nossa, excelente essa pergunta, porque a sua pergunta toca num ponto para mim que é o ponto fundamental da existência humana, para mim, que é a diversidade. Né? Eu acredito realmente que a grande pérola que existe no nosso mundo, no nosso planeta, é a diversidade. É algo que é pouco valorizado. As pessoas querem mais o padrão, o que é igual, do que é o diverso. Eu sou ao contrário. Eu acho que a gente só tem alguma possibilidade de uma evolução como espécie mesmo, a partir da valorização e do convívio e da aceitação e do diálogo dessa grande diversidade que a gente tem. Então, Marcelo, é uma coisa que eu falo antes do curso, quando eu tinha as degustações, eu tenho as degustações, quando eu vou para a empresa, eu falo, mas o nosso público é muito assim, é muito assado, a gente quer juntar, fala assim, olha, para mim, quanto mais diverso, melhor. Por quê? Isso é alimento e é nutrição para mim. E alimento e nutrição é prerrogativa de quê? De transformação. Então, quando eu tenho contato com você, com a Maria Lúcia, com a Linda, com o Bruno Lafetar, né, citando alguns da turma 5, com a Amália, e aí com os da turma 4, 3, 2, assim, o meu pai fez o curso, né, a minha mãe fez o curso, a minha Incrível. cunhada fez, o meu sogro, e também o Vitor, que é um cara que uma formação completamente diferente, que hoje está em Viena fazendo um doutorado. E isso, para mim, é essa manifestação maravilhosa do rizoma que me enriquece a vida e que me faz ter cada vez, cada dia, mais e mais entusiasmo para eu poder seguir nesse caminho. É como se o retorno que eu tivesse em termos de bagagem, de aprendizado, eu não tenho dúvida que talvez ele seja maior do que qualquer aluno, do que o de qualquer aluno. Tipo, o que eu ganho, você não pode imaginar, porque por causa disso, porque é a diversidade. Então, eu fico tão feliz, e o meu desejo é que esse curso chegue ainda mais para cada vez mais e mais pessoas, e da mais diversas naturezas, porque isso vai de encontro, Marcelo, com o meu próprio e pessoal significado da existência. Entendeu? Então, Perfeito. é rico de uma maneira que a gente é difícil de imaginar. Eu sou a pessoa que talvez mais ganhe com isso, nessa Eu, troca. eu entendo, eu entendo. Entendeu? Assim, porque eu nunca me coloco e nunca me coloquei com anos de experiência que eu tenho como professor. Comecei a dar aula de música, eu tinha 13 anos de idade, para ter uma ideia, né? Eu era professor de música. Eu nunca me coloquei dessa postura do professor separado, isolado do aluno. Sempre para mim foi uma troca, sempre. Da minha natureza, sempre foi uma troca. Então, eu ganho demais. Eu ganho demais
tudo isso, né, que eu compartilho, que é essa formação holística, essa formação da diversidade, da cidadania, eu ganho demais. Então, é a delícia. É a delícia. Ah, existe muito trabalho? Existe, porque é um esforço. A gente tem que se dedicar realmente a tentar ouvir o que a pessoa está querendo dizer. E, às vezes, pelo fato dela fazer parte de uma outra... É um outro mundo, às vezes, uma pessoa que mora num lugar que eu desconheço, que tem uma outra formação, teve uma outra educação. É um exercício, mas é um exercício que, até nesse ponto, eu adoro. Cara, eu tenho que ouvir essa pessoa muito bem, com o coração aberto, com a sensibilidade aberta, porque ela é uma pessoa muito diferente de mim. Então, eu tenho que ouvir com maior atenção para eu poder realmente tentar perceber o que ela está querendo comunicar, e não o que eu estou querendo ouvir. Uhum. Então, você entende que é tudo misturado? Sim, é muito bonito isso, maravilhoso. né? Eu acho que Agradeço você por essa pergunta. eu fico me colocando na sua posição e fico imaginando, né, essa diversidade toda que você tem contato, né? E eu acho que isso é um grande presente, né? Faço ideia. Imagino que isso seja extremamente significativo e te impulsiona, né? E te joga para frente, Exatamente. te lança para o futuro, né? Justamente porque essa relação me mostra como amplia essa convicção que eu tenho, essa percepção que eu Confirma, tenho. né? Confirma, isso, a palavra é essa. Confirma. Confirma isso que eu entendo do mundo, que eu percebo do mundo, da minha natureza, da natureza das pessoas com as quais eu convivo, né, com o lugar que a gente está aqui. Marcelo, olha, eu quero te agradecer mais uma vez, uma delícia Imagina, esse eu é papo. que agradeço. Foi incrível, foi incrível. Né? Conversar com você é sempre uma descoberta. Ai, que Isso é bom, muito bom, isso é muito bom. que Fico muito bom, feliz. que bom. Eu também estou muito feliz. Gratidão eterna. Ó, é recíproco. E aí eu quero dar um Bom, aviso para as pessoas: comentem aí, independente onde você vai assistir essa entrevista, se vai ser no YouTube, se vai ser no LinkedIn, se vai ser no Facebook, se vai ser no Instagram, comenta, porque o Marcelo, eu vou marcar o Marcelo, ele vai ver lá, ele vai responder os comentários, eu vou responder os comentários, né? Então, enfim, comente, dê a sua percepção, né? Dê a sua contribuição também nessa conversa exato. riquíssima que a gente teve aqui. Marcelo, obrigado demais. Eu que agradeço, imagina. Tá? Um abraço, eu vou desligar aqui. Outro. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, pessoal.